Olá, tudo bem? Entrevistas são sempre interessantes, não é verdade? Você ouvirá agora um vídeo que foi uma produção do Seminário Presbiteriano daqui de Belo Horizonte, Reverendo Denoel Nicodemo Zeller, onde eu tenho tido o privilégio e a honra de ser professor ao longo desses anos, uma entrevista sobre o envolvimento com missões do seminário, dos seminaristas na Igreja Presbiteriana do Brasil. Desfrute essa entrevista, participe, atente-se a algumas breves reflexões sobre o nosso envolvimento com a obra missionária. É um prazer ter você junto, que Deus nos abençoe. O meu envolvimento com a obra missionária se deu na prática quando eu iniciei o seminário. Eu já tinha um interesse, uma admiração muito grande desde os dias da adolescência, mas quando eu fui para São Paulo fazer o seminário, eu peguei uma das minhas férias e ao invés de voltar para ver a família, eu dei num campo missionário transcultural. Então eu tive a experiência de passar um mês no Paraguai e aquilo me marcou profundamente, eu nunca esqueci. Então a partir dali, aquilo ficou um pouco segurado e depois a gente voltou, depois de alguns anos, para o campo. A iniciativa do Congresso, eu entendo que ela é louvável. Historicamente, a sensação que eu tinha é que Minas Gerais sempre foi um estado que tinha um pouco mais de sensibilidade evangelística e missionária. Eu não tinha muito conhecimento, eu retornei esse ano, vim conhecer o seminário esse ano aqui, né? Os rumores que se cercavam em torno do seminário Denoel é que era um seminário com uma vocação pastoral mais forte, em contraste com outros, o que é muito bom, não é? Mas essa iniciativa, no meu entendimento, tem um quê diferencial, que eu entendo que chega próximo de uma situação ideal. Algo que há muito tempo eu sentia e me gerava um certo desconforto é que a academia e o campo missionário estavam muitas vezes divorciados e distantes um do outro. O pessoal afeito à reflexão teológica estava mais distante daqueles que eram mais afeitos ao trabalho missionário. E muitas vezes isso estava até em pé de guerra, como se fossem realidades incompatíveis. Se alguém é chamado para uma boa reflexão teológica, essa pessoa não vai se envolver com o trabalho missionário. E quem se envolve com o trabalho missionário tem uma espécie de preguiça teológica e ela não reflete tanto teologicamente, né? Então, uma iniciativa como essa junta esses dois mundos que são necessários. O exemplo máximo é o apóstolo Paulo, o grande teólogo do Novo Testamento, o grande missionário do Novo Testamento. Aquele que saiu para plantar igrejas foi aquele que desenvolveu a verdade de Deus no nível mais profundo que nós temos nas epístolas e no Novo Testamento. Então, uma iniciativa como essa é louvável, é importante. A nossa própria existência como igreja presbiteriana foi fruto disso também, né? Seminaristas na velha Princeton que ouviram sermões inflamados de acadêmicos em teologia, como o Dr. Charles Hodge, e que tiveram seu coração queimando e saíram com uma profunda capacidade teológica para semear o Evangelho pelo mundo afora. Então, que Deus nos abençoe aqui no Seminário Denoel e que iniciativas como essas apenas se ampliem e se multipliquem. É muito comum a gente ouvir no meio dos concílios da Igreja Presbiteriana em particular, as pessoas falarem sobre não há campo, não é? Para alguns obreiros e alguns vocacionados. Mas o texto bíblico é muito claro quando diz que os campos estão brancos e faltam trabalhadores para a seara. No meu entendimento, ao olhar para esse tipo de situação, isso faz com que eu enxergue que há uma compreensão equivocada a respeito do campo. A seara, o campo é o mundo. Então, certamente há muito que se fazer no Brasil e no mundo afora. Mas, historicamente, nós sempre trabalhamos com a reposição de pastores. Os campos iam sendo abertos e nós, tradicionalmente, formamos pessoas para ocupar postos já estabelecidos, igrejas que já foram abertas. Isto mudou desde o ano de 2000, foi precisamente o ano que eu concluí, eu me lembro dessa estatística, e faz com que nós precisemos olhar com um olhar mais bíblico a este respeito. O campo está por aí. Você não vai ter para todas as pessoas formadas a oportunidade de ocupar um púlpito ou um pastoreio de uma igreja já estabelecida, mas é imperativo sobre a igreja presbiteriana em particular a necessidade de pensar em abrir novos campos de trabalho, novas oportunidades. Ainda há lugares mais distantes que não conseguem ter pastores para si, mas em linhas gerais, os grandes centros em especial têm contado com um número significativo e é imperativo a igreja pensar em abrir campos novos como sendo verdadeiramente o lugar de atuação desses formatos.
presbiteriana, nós costumamos ter uma preocupação muito grande com a doutrina, com a formação dos nossos pastores no que diz respeito à sua teologia. Isso é bom, não se deve perder essa preocupação, o valor acadêmico, exegético, nem teológico. Mas um olhar mais missionário precisa ocorrer desde a formação, sim. Eu fico pensando aquelas pessoas que não tiveram oportunidade de serem despertados para isso por não terem convivido com pessoas que tiveram esses valores num período anterior ao seminário. Se não tiveram, o seminário há de ser a última oportunidade de ser despertado para o interesse ou para um trabalho missionário. Então, isso certamente passa pela escola missionária, pela escola, o seminário, como uma escola missionária e não apenas a escola para formar um pastor, mas também abrir a sua mente, despertar esta vocação e essa sensibilidade.